Boa noite. Primeiramente, satisfação estar aqui. Tamo junto. Recapitulando o que eu estava falando em relação ao projeto, as ideias que a gente já teve seriam baseadas no joguinho, né? O joguinho já tá com a base feita. O joguinho da cobrinha, a gente pega o item ele aumenta o corpo da cobra e por aí vai. Em relação a tudo isso, eu acho que a gente poderia pensar em 3 pautas por enquanto. São algumas mais, mas são as 3 pautas principais: o crédito do jogo, o logo e a fase geral, que mesmo com a base já estando pronta, ela tem que ser aplicada para um jogo em geral. Além disso, a gente poderia pensar em relação a uma... Só um minutinho. A gente tem que pensar em relação a uma história pro jogo. Como eu estava falando agora há pouco, a relação para a história do jogo poderia ser uma história bem infantil, uma história bem simplesinha, que você até complementou. Tinha uma biblioteca mágica, essa biblioteca mágica tinha palavras mágicas lá por ali, nos livros, no dicionário, e um rei, o rei Leão foi lá, ele estava desavisado, acabou fazendo com que essas palavras mágicas saíssem voando para cada parte do mapa. E a nossa ideia seria o quê? Pegar as palavras dentro do mapa, como a cobrinha, né? Sempre que a gente pega, aumenta tanto a pontuação do personagem, quanto qual é o mesmo nome? Quanto a velocidade dele. E sempre que a gente pega uma palavra, ou 2 ou 3, aparece no cantinho ali: parabéns, você pegou tal palavra ela significa isso, isso e isso. Tal palavra funciona dessa forma. Assim, o que eu quero fazer? A história, ela tá vazia no início, tá só com a história do rei e tudo. E daí começa o primeiro jogo. A criança vai, pega as palavras, pega as letras, e quando faz a primeira palavra, aí aparece uma frasezinha: não sei o que lá, batata, não sei o que lá, não sei o que lá. Próxima palavra. Até juntar uma frase certa e falar: essa é a primeira fase. Exato. Além disso, a gente vai preparar essa questão. Enquanto a gente estiver preparando ela, a gente tem que essa semana estar atentos às 3 coisas. Primeira, como eu disse, o crédito, logo, fase geral. Primeira coisa que a gente tem que estar investindo essa semana: terminar a fase geral. Segunda coisa, começar a documentação. E a terceira coisa, banco de dados. Banco de dados, a gente vai precisar que o Marcos, que é o que está responsável sobre essa questão em geral, ele vai olhar, vai fazer o banco de dados, fazer cada palavra, explicar como cada palavra funciona, e depois eu junto a ele, nós vamos criar uma API de voz de inteligência artificial e aplicar sempre que a gente termina uma palavra sorteada. Cada fase vai funcionar dessa forma: vai sortear uma ou 2, 3 palavras, a gente vai pegar essas 3 palavras, ele vai ler e ele vai falar: essa palavra significa, tipo, casa. Você completou a palavra casa, parabéns. Casa significa tal coisa, tal coisa, tal coisa. E depois a gente termina a fase, depois de pegar as 3, a gente completa a fase. A frase, daí vai para a próxima fase, que vai ser mais 3, depois vai mais 3. Sim. Em relação a isso, eu tinha pensado em puxar direto de um dicionário com várias palavras, mas eu acho que para seguir a historinha do jogo seria bom ser manual, mas um banco de dados ainda assim. Ou seja, a gente não vai fazer uma API diretamente de um dicionário como a gente estava discutindo anteriormente. A gente vai criar um próprio banco de dados e explicando como funciona cada coisa, e daí a gente faz uma API desse negócio. Só para puxar, porque além disso não ia colar muito bem na hora da pessoa, né, da voz digital, explicar como funciona dependendo do dicionário. Ele vai falar: feminino de, tipo, sei lá, batata é uma palavra masculina. Não, a gente só quer saber o que ela significa. Batata é uma comida. A gente não quer palavras difíceis para as crianças. Sim. Que dá pra fazer? Agora você me deu uma ideia.
Isso aí é mais um planejamento nosso. Cada um do grupo dá tipo 3 palavras pra compor a fase. A fase, entendeu? Tipo assim, ela dá 3 palavras, eu dou 3 palavras, você dá 3 palavras. Sim. E a gente monta ali as 3 fases. Acabou. Eu tava pensando num negócio aqui também. Oi. Que seria o quê? Cada fase teria, por exemplo, 3 fases. E nessas 3 a gente teria 3 níveis. E cada nível teria 3 palavras, certo? Isso. Então, o que eu pensei? Por exemplo, primeiro nível, a gente poderia juntar a história com o que tá dentro do jogo. Isso. Tipo, em vez de ficar... você vai catar a palavra batata, vai catar cada casa. Ou às vezes a gente poderia, sei lá... o dicionário tá falando, sei lá, tal coisa. E faz parte da história. E a gente seguisse isso. E, tipo... o crédito e os negócios e a fase bônus ser o final dessa história. É uma boa ideia. Vamos seguir por isso, inclusive. Tá. Em relação além disso, a gente vai ter que terminar isso. Essas ideias é para essa semana. Sim. Eu planejo fazer o crédito, a logo, essas ideias todas que a gente teve essa semana. Não a parte que inclui banco de dados, que é uma parte que tem que ser mais bem trabalhada, mas que tem que ser dada uma ênfase hoje, amanhã, depois de amanhã, para depois de amanhã, quando a gente for fazer a próxima reunião, a gente olhar, conversar e falar. A gente preparou isso, já tem uma base para banco de dados, implementa. Na nossa sprint review já dá para fazer isso já. A gente vai fazer isso essa semana e na nossa sprint na sexta, a gente já coloca o que cada um fez. Beleza, então. Perfeito que a gente já está alinhado em relação a isso. É ótimo, inclusive. CSS coisas que a gente tem que pensar agora. Fase bônus, dificuldades e CSS. Então agora eu vou falar. Pode falar primeiro, por favor? É porque eu ia falar da questão da fase bônus, ainda vai puxar a ideia de ser conectada com a logo. Tipo assim, na última fase, a logo vai aparecer em um lugar aleatório do mapa, e daí a cobrinha vai chamar a atenção da criança, literalmente. Então, tipo assim, a cobrinha ela vai encostar ali na logo e vai ali pra fase bônus. Isso, é uma boa ideia. Ela tem que ser algo que é interativo com a criancinha, então é uma boa ideia. Eu acho que a gente dá pra fazer isso, só que a gente tem que incluir isso na historinha. Isso. Tem que ser incluso, vai ser incluso na historinha, inclusive. Depois a gente vai revendo sobre essa situação, mas em si é isso. Em geral é tudo isso que a gente tem que pensar. Dificuldade. Dificuldade é algo que a gente tem que pensar bastante. A dificuldade do jogo eu tinha pensado em 2 modos para ela, que seria o modo fases, que foi o que a gente falou, pega 3 palavras, cada palavra que você pega aumenta um pouquinho a velocidade da cobrinha, aumenta o corpo, você passa de fase. O modo infinito. O modo infinito vai funcionar de uma forma diferente. O modo infinito ele vai funcionar da seguinte maneira. Você pega uma palavra, cresce o corpo, mas não cresce a velocidade. A gente vai ter que chegar até 50 palavras. Até umas 50 palavras. A gente vai lá, chega nessas 50 palavras, ganhou. Em relação a isso, a parte fases, elas vão ter palavras de até 3 sílabas. Ou seja, cadeira, batata, madeira. Ou seja, palavras trissílabas. Não pode ser polissílabas, que é muito avançado, e não podem ser bissílabas, que são palavras mais simples, tipo casa, mesa. Agora já a fase infinita, vamos chamar de fase infinita porque ela vai ter só 50 palavras. Em protótipo vai ser isso. Sim. Então, tipo assim, vamos pensar que na fase infinita, a gente pode colocar, pelo negócio de ideia, colocar tipo palavras só de no máximo 3 sílabas. Isso. Porque a ideia é a criança realmente. Trissílaba. Bissílaba. Bissílaba.
Porque daí a ideia é justamente essa, a criança só ir correndo e a cobra ir aumentando. Isso. Essa é a ideia. Além disso, bora contextualizar a questão que a gente estava conversando. 50 palavras são as máximas porque a questão do JavaScript, ela é muito, e muito mesmo, como posso dizer, frágil. Ela não é comportada para fazer jogos de grande porte, ou jogos de porte médio, ou jogos minúsculos praticamente, porque ela não tem essa força toda. No momento que você começa a fazer um jogo nela, tem muitas, mas muitas chances dela do código quebrar por não poder, pelo site não comportar tanta coisa Não acontecendo. aguentar, né? Não aguentar, exatamente. Então, em relação a isso, sempre que você chega a 50 pontos no jogo, que seria o corpo do personagem, o corpo ele para de aumentar e aparece só num cantinho ali. Isso é um bug. Ele, tecnicamente, você tem que otimizar o código para resolver, mas é algo que é muito complexo e é algo que vai tirar muito do nosso tempo. Por enquanto, a gente tem que focar nisso. 3 fase, 3 palavras, fase bônus, crédito, dificuldade, logo. E por último, que eu acho um pouquinho menos interessante a gente pensar, é o CSS. Que o CSS é uma coisa muito, mas muito complexa de se pensar agora, porque a gente começa a pensar nisso, a gente começa a dar mais foco nisso e esquece o resto. Sim. Foca em tudo e depois foca no CSS para deixar algo mais agradável aos outros. O CSS a gente vai achar um responsável para isso. Estou tentando achar alguém do nosso grupo, porque pode se responsabilizar por isso. Como eu tô novo no grupo, deixa comigo. Mas por enquanto vamos ficar na programação por enquanto. Vamos ficar na programação Sim. front-end para depois passar pro back. Certo. Não, então vamos focar na back para depois ir pro front, porque o CSS já é front. Não. CSS já é como a criança vai enxergar o site, cor, tudo. Front-end é programação normal, parceiro. Não, peraí. Front-end é... Tá, independentemente disso, a gente vai ter que pensar nessa situação. Deu quanto tempo até agora? 2. A gente vai perder mais 2 minutos. Não, vamos perder aqui uns minutinhos. Não, aqui. tá tudo bem. Vamos prosseguir a conversa aqui. Eu acho muito bom. Isso daqui tá sendo mais cru. Não sei, uma reunião um pouquinho mais crua. Em relação a isso, bora entrar numa pauta que é necessária. Documentação. Documentação é algo que a gente precisa pensar bastante, principalmente agora que a gente já está na metade do projeto e digamos que agora seja algo muito bom para a gente mostrar, tendo em vista que a gente já tem uma boa base, uma boa forma do que vai fazer, já tem um bom Scrum. Então eu acho que isso é algo que a gente tem que ser pensado. Em relação a isso, eu gostaria que fosse feita a documentação da seguinte maneira. Não vou falar gostaria, né? Eu acho que seria uma boa a documentação ser feita da seguinte maneira. PPMN para explicar as funcionalidades de entrada e saída do jogo, de como o jogo funciona. Sim. De uma forma mais crua. E acho que o que seria mais da hora ter no caso de uso. Caso de uso para questões de mecânica do jogo. Sim, é isso. Porque o caso de uso, quem vai ser o usador? Do caso de uso vai ser, no caso, o usuário e o sistema. O usuário e o sistema, só que dentro do sistema vai ter a cobra, que a cobra vai se mexer, o usuário vai mexer a cobra e vai ter um include ali pra cobra se mexer. Na real, mais ou menos. Deixa eu pegar minha caneta aqui só um minutinho. Eu acho que nesse caso não. Nesse caso vai funcionar da seguinte maneira. Os atores vão ser a cobra, que no caso seria um agente, que seria o usuário, e o jogo em si, e o mapa. Ou vamos chamar de mapa. Então esses vão ser os atores, cobra e mapa. O mapa gera palavras, aqui, gera palavras. Ok, agora os atores então é a cobra, o mapa. Isso. Cobra gera palavras. Outra vez.
você tá fazendo aí é de sequência. Sequência diferente. Cobra gera palavra e a gente, digo, o mapa gera palavras, cobra pega palavras. Cresce corpo em cloud, cresce corpo, cresce velocidade. O que pode acontecer? Cobra pode simplesmente se movimentar e o que acontece além disso, você pode simplesmente se acertar e morrer. Aqui vai ter desafio, tanto do limite do mapa, como desafio. Quanto da própria cobra. Isso. E da bomba também, que a gente Então E da bomba também. terá a questão de bombas no jogo? Então. vai ter. Ok. Seria bom bomba ou seria bom, sei lá, fazer outra coisa que fosse relacionada à história? Acredito que a questão de bombas, elas podem funcionar da seguinte forma. Elas podem funcionar de duas formas. Ou elas já são pré-implantadas na fase, Sim. onde você vai crescendo, você não vai ter como mais controlar sua cobrinha, então ela vai inevitavelmente encostar, você inevitavelmente pode encostar na bomba e tomar um puta dano. Peço desculpa pelo linguajar chulo. Inevitavelmente você acaba tomando dano. Ou, dependendo da fase que você tiver, fase 1 é algo mais fácil. Fase 2 começam a aparecer poucas bombas no mapa. Fase 3 já começa a aparecer mais. Fase 4, você tá muito rápido, mas você começa a levar e as bombas elas começam a aparecer mais. Fase 5, meu Deus, é muita bomba pra tudo quanto é lado. O que eu pensei? Entendeu? Ou senão, toda fase ter bomba, ou pode ser assim, que tipo, na primeira fase, vai ser 5 fases, na primeira fase não tem nada, e vai aumentando. Ou se não, toda fase ter bomba, mas aí a cobra ter, só que daí ia ter que entra outra questão do banco de dados, a cobra ter uma vida. E cada fase, a bomba fazer um dano diferente. Se tiver uma vida pra caso você pegue uma bomba, até que funciona, mas eu acho desnecessário. Eu também acho. E se for implementar uma questão de vida, ela só vai funcionar pra questão da bomba. Porque no momento que a cobrinha encostar no negócio, ela vai morrer de qualquer jeito. Ela vai morrer de qualquer jeito. Então, ou seja, seria desnecessário ter a vida ali. Então vamos fazer isso, vamos primeiro definir o número de fase. Dá pra pensar numas coisas assim. Se você toma um dano, você fica invencível por alguns segundos. Isso daí burlaria a questão de tipo, toquei aqui, fiquei invencível, atravessei o meu próprio corpo e consigo fazer as coisas. Eu acho que não é viável, mas é uma forma que dá pra vocês levarem em relação a isso. Não, acho legal. Não. Eu acho que não. Eu acho que tipo, quanto mais fácil, porque que nem eu tava falando para os meninos, a gente tá fazendo um jogo que a questão a gente quer que as crianças se divirtam, mas o foco é as crianças aprenderem. Exato. Se a gente fugir desse ponto, vai criar bônus, vai criar bomba e vai ter coração a mais, vai ter não sei o que, e aí a pessoa vai fazer. E aí você vai fugir do que é normalmente necessário e a criança só vai chegar aqui literalmente como um jogo. Acredito que a questão da bomba seria uma boa ideia de implementá-las na quinta fase. Digo, quarta, quinta fase, chegando no final, que daí o mapa ele muda, fica com um tema mais desafiador, uma musiquinha que parece algo mais desafiador, e daí você vai, no momento que você pensa que o jogo tá fácil, começa a aparecer essas bombinhas e você toma dano delas. Então, tipo assim, a primeira fase, vamos criar uma taxa de fase. Na primeira fase não tem nada, na segunda mais ou menos, na terceira não, e na quinta não parar de nascer bomba pra tudo que é lado. Isso. E a criança vai ter que desviar das bombas, achar a letra e se preocupar com o tamanho do mapa, se preocupar de não encostar na cobra e tudo isso. É algo muito simples. Falando desse jeito parece complexo, mas é simples. Mas é simples. A gente não pode fugir daquilo que realmente a gente está fazendo, que é ensinar. A gente não é ótimo um jogo, mas seria melhor ainda se, por exemplo, fosse algo. Você está fazendo um jogo aleatório, a questão de ter palavra é consequência. Exato. Mas o caso, a gente quer que a criança aprenda. Eu, por exemplo, sendo mulher, eu jamais gostaria de ter um filho e o meu filho fosse jogar um jogo na escola
Em vez de ele aprender, ele só tá jogando mais um jogo da escola. Exato. Eu quero que ele aprenda. Além disso, a gente tem que evitar algumas ideias que são falhas em jogos educativos, em jogos de aprendizado. Que é o quê? No momento que você entra no jogo, aparece algum diálogo, o personagem tá falando, e você simplesmente com um clique no mouse, um clique na tela, pula esse diálogo. Eu acredito que não seja uma boa ideia, que você não possa pular diálogos. Se a pessoa ela tá falando, o jogo ele vai pausar e ele vai começar a falar. Certo. Entende? Eu acho que ajuda na questão de ter muito esse negócio de hoje em dia. Tudo tem que ser tão curto, o vídeo tão curto, o jogo tão curto, tão curto. A mesma pessoa responsável pelo CSS pode ser a mesma pessoa responsável por fazer uns quadrinhos. Pode ser vamos achar uns aplicativos bons, só que pode ser no Pinterest, pode ser no Canva, qualquer coisa, em que cria uns quadrinhos e esse quadrinho vai montando historinha. E dentro desses quadrinhos a gente vai voltando ali no jogo. Isso. E esse quadrinho contando a história. E a história ser curta, simples e objetiva. Isso. Sim. É uma boa ideia. Uns três diálogos assim no máximo. Oi, bom dia, não sei o que, a nossa floresta foi invadida, ache as palavras e complete elas. Acabou. E complete a fase. A ideia é fazer isso. Só uma falas curtas, falas que você entenda o que está acontecendo, mas falas que façam você entender o que é a palavra que você coletou, o que está acontecendo na história, para a criança ela falar, meu Deus, entende? O que será que vai acontecer com o Cleiton, a cobrinha? Com Cleitinha, a Isso. cobrinha. Gente, Cleitinho, a cobrinha. eu com o Pio, a gente vai com 21 minutos de daily. Acho que a nossa daily já se encerrou. Então é isso. Quero agradecer o João por ter entrado aí no nosso grupo, nosso novo integrante. Eu que agradeço. Nosso novo back, aí ele vai dar o apoio pro Marcos. Espero poder ajudar vocês em relação à programação do projeto, em relação às ideias iniciais que vocês têm. E espero que dê tudo certo. E vai ajudar muito. E assim eu espero. E é isso. Por enquanto a gente vai ter os 2 programadores então para ajudar a gente. Eu vou, como PO, também vou me pôr na parte da documentação. E a Larissa ela vai estar auxiliando com o CSS, testando os projetos feitos por vocês dois. E vai ser isso aí. Ok. Essa é a nossa daily de hoje. Talvez amanhã, depois de amanhã, vamos estar gravando a próxima daily, que o Marcos já vai estar com a gente. Ele já apresentou o banco de dados que ele fez. E é isso. Ok, então. Agradeço aí novamente a oportunidade. Em relação ao projeto, acredito que tenho muitas ideias que elas devem ser seguidas, mas fechando o assunto, eu acho que o que deve ser levado em consideração até sexta-feira deveriam ser essas 3 coisas. Fase geral, que precisa já estar funcional, a gente já tem uma base, a gente já vai partir para a fase geral. Questão da logo e questão de créditos. Terminou isso, entregou para o professor. Eu acho que a questão da logo nem tanto. A gente pode dar lugar para a questão da dificuldade do jogo, de fazer a questão de fase infinita, fase... Vocês entenderam? Pode deixar. Ok, então. Novamente agradeço para vocês a oportunidade e boa noite. Boa noite.